O segundo ponto que eu me lembrei que a gente conversou ontem, que tem a ver com esse tópico, é em relação às ações assim, e também a premissa de como o cliente chega, porque principalmente no B2C, então na venda para consumidor, cliente final, ele normalmente a premissa é: preciso vender mais, eu preciso, né, melhorar o meu negócio aqui, se é um negócio local, ou, enfim, até digital também, mas preciso vender mais, preciso virar um negócio, vamos lá, vamos buscar soluções, ou geração de lead. No B2B é um pouco diferente, porque normalmente, como tu falou, a venda não acontece 100% no digital, né? A jornada é mais complexa, é menos linear ainda, é multicanais, enfim, os pontos de contato ali. Então é um pouco diferente. E aí, assim, essa pessoa, o empresário, enfim, a empresa que vai buscar uma agência, um parceiro para fazer o marketing ali, ele muitas vezes também nem está buscando necessariamente a venda, né? Então, assim, essa foi uma surpresa para mim também, né? Eu tô contando vários segredos aqui de estado. Mas é que nós estamos entre colegas, então dá para abrir, né? Que, o cara chegava, cara, tá, mas assim, eu já pensando com a cabeça de conversão. De conversão e tal. E o cara, não quer rodar a campanha de conversão. Nosso pegado é o awareness, aumentar perfil e tal. Peraí, cara. Daí eu ficava com aquela pulga atrás do olho, mas assim, como é que tu vai medir o resultado? Como é que tu vai saber se tá dando certo? Eu já ficava com medo de perder o cliente antes de fechar, entendeu? Daí não garantia o resultado. Eu já pensar, mas beleza, mas como é que a gente vai medir e tal? Daí com o tempo a gente foi aprendendo. Mas tu citou ontem um exemplo aqui pra mim, que foi em relação à retenção de colaboradores. Né? Que, cara, eu achei muito legal isso, porque assim, às vezes o cliente chega com uma premissa lá de economia ou de botar uma verba em algum lugar ou outro, e assim, daí tu, né, a solução que tu propôs, se tu puder de novo contar aí pra galera, foi de, a gente pode fazer uma ação interna de endomarketing, onde tu vai ter uma economia gigantesca só trabalhando melhor teus colaboradores, sua retenção e tudo mais. Então, se puder compartilhar também um pouquinho dessa visão aí com quem tá nos assistindo. Com certeza. Isso casa com o que eu falei antes sobre a gente descobrir e mapear como o cliente vai se beneficiar mais da nossa atuação dentro dele. E tem alguns clientes que isso acontece no endomarketing e não na prospecção comercial. E a gente tem alguns cases de RH que são bem legais, assim, seja de captação de pessoas, seja de retenção, onde a gente criou programas internos de comunicação, onde a gente conseguiu auxiliar o departamento de recursos humanos a aumentar a retenção. A gente sabe que um problema meio que generalizado é a retenção de pessoas e a captação. Então, a gente criar programas e auxiliar a empresa a comunicar esses programas de maneira mais eficiente faz com que isso, de fato, gere uma economia. E não economia por si, mas é o gasto consciente, né? É o gasto com custo-benefício, né? Porque hoje o investimento que se tem desde a parte de recrutamento, de divulgação da vaga, recrutamento, treinamento dessa pessoa, quanto tempo essa pessoa precisa estar na operação para que ela domine sozinha e tenha autonomia para, de fato, fazer a função para que ela foi contratada. E aí, a partir de um ano, ela sai, ela não fez o payback dela ainda para a indústria. Então, ter uma ação efetiva de recursos humanos faz toda a diferença. E isso é marketing, isso é marketing interno, né? E contar com expertise de profissionais de marketing para isso é fundamental. Não, e é por isso que a gente é estratégia que gera valor de ponta a ponta, né? Então a gente está falando de vendas, estamos falando de recursos humanos, mas no fim tudo isso cria condições para o crescimento dessa indústria, né? E aí vem a responsabilidade de nós gerarmos comunicação ou estratégias de comunicação que representem 200, 300, 400 funcionários de uma determinada indústria e que torne aquela indústria também atrativa para atrair outras pessoas, né? Que eles queiram fazer parte daquela indústria também. Então, a Flip Estratégia também consegue criar ações nesse sentido. Um comportamento da indústria que eu acho bem interessante. E agora, indústrias, vocês que se identificam, reajam. Boa, isso aí. Vamos engajar. Um comportamento da indústria interessante é que, geralmente, o gestor de marketing que está lá na indústria,
ele tem uma visão, né? Ele tem a agência como um apoio, ele precisa desenvolver o stand, ele está estruturando uma comunicação interna. Quando a gente passa a mostrar, apresentar, né, o quanto essa comunicação ela vai atingir todos os departamentos, o gestor, o dono do negócio, né, ele começa a entender que realmente o marketing é ferramenta. Boa. Porque não adianta a gente... geralmente, as pessoas vão chegar lá na Flip e... é que eu queria que vocês nos auxiliassem no projeto tal. Uhum. Aí quando a gente chega no projeto tal, a gente começa a ver que o projeto outro, ele casaria muito bem com o projeto tal. Eles precisam estar alinhados, né? E aí também vai um despertar ali do time, da equipe, né? Uma construção coletiva. Ó, a comunicação, ela, como tu falou no início, né? Nossa, mas a comunicação faz isso, né? E a comunicação faz, e não é porque nós pegamos essa responsabilidade, mas é que quando a gente tem uma visão mais abrangente da estratégia, o resultado é mais efetivo. Sim. Então, acho que isso é construído muito dentro da indústria, sabe? A gente vai entrar numa porta, mas daqui a pouco a gente está fazendo a janela, né? Então, tem que ser considerado todos esses movimentos, né? E é legal quando a indústria vai descobrindo, né, que nós somos um agente que vai fazendo esse link entre os setores. Né? Então a gente começa a entender o core do negócio daquela indústria, começa a já pensar, respirar a indústria, a gente vai estudar os processos, a gente vai estudar muito bem os produtos, a gente vai estudar ou mapear os clientes e potencial. Porque isso faz parte do dia a dia, né, do tráfego pago. Eu tenho que saber quem é o perfil, onde eles estão, como que eu vou distribuir verba para isso tudo, enfim. Então a gente tem muita informação valiosa que a equipe comercial pode e deve se beneficiar, né? Então a gente começa já a sugerir ferramentas ou até abordagens, dizendo assim, olha, apresentando para o departamento de marketing, por exemplo, olha, a gente mapeou isso aqui, eu acho interessante dividir isso com vocês. E aí a gente começa a ouvir coisas. Ah, não, mas o gerente comercial tem que estar aqui. A gente precisa chamar o gerente comercial. Né? E aí, então, as ações vão acontecendo e tu já deve ter, né, participado dessa digitalização de marcas e digitalização de setores, né? Sim. E eu sempre costumo falar, principalmente para os gestores de marketing, né, das indústrias. Isso é um vespeiro. Isso é um vespeiro. Né? É um WhatsApp que precisa de alguém para estar atendendo, essa pessoa não dá mais conta de atender, e aí tem que melhorar os processos de atendimento, ou a gente tem que ir atrás de outras ferramentas para isso. Então é muito, muito legal a gente ver a indústria, que às vezes tem uma abordagem bem tradicional de trabalho, ou é uma indústria bem tradicional, que já tem, né, toda uma metodologia, e ela vai se transformando também, porque estamos em um mercado dinâmico. Sim, o que dava certo há tantos anos atrás, e nós já não nós dá, nem né? entramos em inteligência artificial ainda. Nem ainda. Então é muito legal participar dessa transformação sendo um agente, né? Um agente que vai linkar os setores. A gente está falando em marketing, a gente está falando em recursos humanos, a gente está falando no setor comercial. Então a gente também acaba sendo um agente que vai ligando, né? Conectando todos esses setores.